Olá, como vai? Mais uma vez, boas-vindas a todos. Eu, Andréia, do Nação Astral, trago para vocês mais uma vez um tema sobre astrologia, para que possamos discutir e que possamos ter uma compreensão maior das coisas. Hoje o assunto são os decanatos. Todo mundo ouve falar dessa palavra decanato quando pensa em astrologia e primeiro decanato, segundo, terceiro, sempre as pessoas comentam, mas o que na verdade é um decanato? Na verdade, quando falamos em decanato, a ideia seria, no período em que o Sol entra em um determinado signo, a partir daquele dia, os primeiros cerca de 10 dias serão o primeiro decanato. Os próximos dias em sequência, o segundo decanato, e os últimos 10 dias, cerca de 10 dias do último signo, o terceiro decanato. E que diferença isso faz? A diferença está em algumas nuances, alguns detalhes que só quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre astrologia, entender certos aspectos, certas coisas que são relacionadas a esse estudo maravilhoso, é que nós passamos a entender do que se trata. Por exemplo, quando alguém que seja do primeiro decanato de um signo, no caso, vamos considerar como exemplo o signo atual, né? O aniversariante, que é o signo de Câncer. Quando isso acontece, a influência que Câncer recebe da Lua, ela é muito mais intensa e exclusiva para o canceriano do primeiro decanato. Quando estamos falando de um canceriano do segundo decanato, por exemplo, o que acontece é que, além da influência que ele recebe da Lua, ele vai receber do próximo signo que também seja do elemento água, assim como Câncer é. No caso, o próximo signo é Escorpião. Então ele recebe a influência da Lua e de Plutão, porque Plutão é regente de Escorpião. E, no caso, o terceiro decanato, usando o Câncer como exemplo ainda, seria influência da Lua mais influência do terceiro signo de água, que no caso é Peixes, ou seja, o regente dele é Netuno. Então, nessa configuração para Câncer, ficaria assim essa ordem. Primeiro decanato, exclusivamente a Lua. Segundo decanato, Lua mais Plutão, né, por conta de Escorpião. E no terceiro decanato, Lua mais Netuno, por conta do signo de Peixe. Então, esse conhecimento, esse raciocínio pode ser utilizado em todos os outros signos. Quer ver outro exemplo? Se eu falar de Leão. Leão, primeiro decanato de Leão, regido pelo Sol. O segundo decanato vai ter influência do Sol e um pouco da influência do próximo signo de fogo, após Leão, ou seja, Sagitário. Então, Sol mais Júpiter. Isso para o segundo decanato. E para o terceiro, Sol, né, seguindo no caso de Leão, Sol e influência do próximo signo de fogo, nessa sequência. Então seria quem? Áries, ou seja, Sol mais Marte, vai influenciar o terceiro decanato de Leão. E podemos fazer isso com todos os signos, tá? Vou dar mais um exemplo ainda só para consagrar essa explicação. Virgem é regido por Mercúrio. Então, se o primeiro decanato, alguém de Virgem, a regência é exclusiva de Mercúrio. Alguém do segundo decanato, essa regência vai ser Mercúrio mais a influência do próximo signo de Terra, ou seja, é Capricórnio. Então, Mercúrio mais Saturno, porque Saturno é o regente de Capricórnio. Já no terceiro decanato será Mercúrio mais a influência de Vênus. Por que Vênus? Porque seria o próximo signo de Terra, no caso que seria Touro, a contar de Virgem, né? Então, recapitulando, Virgem, a regência, no caso de primeiro decanato, será Mercúrio exclusivamente. No segundo decanato, Mercúrio e Saturno. E do terceiro decanato, Mercúrio e Vênus. E assim podemos fazer com todos os signos, tá? E é muito interessante porque muitas vezes nós conhecemos alguém que é do mesmo signo que o nosso, mas a pessoa ela tem particularidades
que são bem mais marcantes e que de repente não se assemelham tanto à nossa. É claro que um mapa é um todo, a gente tem que olhar as 12 casas, dar uma atenção maior ainda ao ascendente, à lua, as casas relativas à carreira, né, o meio, que é o meio do céu, a casa principal da missão de vida. Tem várias questões a se olhar, mas é só essa questão dos decanatos. Mesmo para alguém que não conheça profundamente o mapa, a pessoa já consegue perceber o que faz um aquariano do primeiro decanato ser diferente do segundo e do terceiro. Há coisas em comum por serem do mesmo signo, mas há nuances na personalidade importantes que têm algum destaque que trazem essa diferença. Falando de mim mesma, eu falei aquariana, aquário é o meu signo. E eu me lembro de uma amiga que sempre brincou comigo. Por que Andréia, do primeiro decanato, é assim, assim, assim? Andréia é assim e a outra menina que lá no meio de fevereiro, do final último decanato de aquário, é diferente. Por que uma é tão, ela brincava, é tão arrumadinha, e a outra já mais moleca? E conversando, isso era uma característica, faz diferença. Alguém que é de aquário do final, do último decanato, ele tem já influência de Vênus, por conta de Libra, que é o terceiro signo de ar, né? Após aquário. O segundo seria Gêmeos. Então alguém que é do meio, um aquariano do meio, já tem mais influência de Urano e Mercúrio. Então tem uma pegada que faz lembrar Gêmeos e Virgem, que é diferente do meu, que já é uma influência maior de Saturno, porque é o primeiro decanato. Então é um aquariano, mas com o pé mais no chão, mais sistemático, que trabalha mais os sistemas, a ordem, para algumas questões, e parece até ter mais idade, coisas do tipo. Então faz diferença completamente. Até na própria minha vida eu tenho esse exemplo dessas minhas duas amigas de decanatos diferentes e que tem realmente esse que faz a diferença, mesmo sendo do mesmo signo, todas nós. E vou me aprofundar um pouquinho também para falar sobre o decanato no caso, os signos, o pessoal que é de câncer, porque a gente está na temporada de câncer. O primeiro decanato para o signo de câncer, visto que é a lua que influencia exclusivamente sobre eles, então serão assim, normalmente eles vão ter aquela tendência mais tradicional de ser como a gente imagina o canceriano, né? Apegado à família, ao passado, às lembranças boas e muito ligado a tudo aquilo que traz para sua emoção à tona, a afetividade. Costuma ter uma memória maravilhosa, muita intuição e ser o mais romântico dos três, normalmente, de ter essa necessidade mesmo de gostar, de se sentir amado, de amar e de demonstrar isso com mais naturalidade. E por conta disso até ele tem uma necessidade maior da aprovação, de ser notado, de ser visto pelas pessoas que ele gosta. Então é muito comum, né? E tende a ser também o mais, não digo inseguro, mas o que mais tem um certo receio de ser machucado, de ter seus sentimentos, né, feridos. Isso do primeiro, decanato de câncer. O segundo decanato, como ele já tem influência da Lua e Plutão, ele já é mais atento aos detalhes, tem um espírito mais investigativo, uma intuição muito forte, dificilmente ele não vai captar quando alguém estiver mentindo para ele. Ele consegue entender bem o que as pessoas sentem, muitas vezes sem palavras, só pela observação. Não é tão chorão quanto outros e não se comove com qualquer palavra, com qualquer coisa. Tende a ser mais fechado, sim. Ele demora para confiar, para as pessoas entrem na vida dele, que conheçam o universo dele particular. Costuma ter uma força incrível para conquistar as coisas, uma força muito grande para buscar realizar seus sonhos e apreciam muito esse senso de poder. Já que eles conseguem ler tão bem as pessoas, as emoções, o que elas estão pensando e muitas vezes até o que elas estão sentindo, se tiver em desequilíbrio, eles podem
ter uma certa habilidade para conduzir a história para o seu favor, né? Que seria manipular. Então vale a pena observar isso e usar de uma forma positiva, né? Não para o mal. A outra questão interessante também é que, já que eles são tão antenados ao que o outro sente e pensa, eles podem se tornar pessoas que vão trabalhar com essa questão do conhecimento, da cura, da transformação das pessoas, da vida das pessoas, por ouvir, por curar. Então pode ser alguém que vai trabalhar com psicologia, psiquiatria, curas em geral, terapias. Eles têm isso bem forte neles. Atenção com as mágoas, a tendência a se apegar às dores e ter dificuldade para esquecer. Esses foram do segundo decanato. E do terceiro decanato, por fim, são aqueles que são muito sensíveis, mas muito mais às causas do povo. Eles têm muita empatia pelas pessoas, pelo o que elas passam, como elas se sentem. Dificilmente vão ver uma pessoa em necessidade, ou um animal, um ser vivo de uma forma geral, e não vão querer ajudar. Eles têm essa pegada da força da influência de Lua e Netuno, que é o regente de peixes. Então abre muito mais a sensibilidade, a intuição, o lado artístico também. Podem ser muito mais desligados, muito mais desapegados às questões materiais, e precisam ter muito cuidado em relação às energias, porque tendem a captar muitas coisas. E às vezes, se o lugar tiver uma energia boa, ou que seja, vai ser maravilhoso para eles, mas se tiver uma energia mais pesada, mais densa, eles podem ficar muito carregados mesmo, e até ficar triste ou até adoecer, dependendo da situação, se não souberem lidar com isso. Tendem a ser também os mais espiritualizados e muito carinhosos com os animais, de uma forma geral, muito conectados. E tem um dom muito interessante, muito grande normalmente, que é o de imaginar. Então, para criar histórias, para construir coisas que precisam da criatividade, da imaginação, isso é muito bom. Só cuidado para não ficar muito na ilusão, né? Vivendo como se o tempo inteiro fora de órbita. Isso não é positivo. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara com relação às questões dos decanatos. E me detive mais para falar de Câncer por conta de estarmos na época do aniversário deles, na época da Revolução, que começa, solar. E por falar nisso, fica aqui o convite para todos que tenham vontade de aprofundar mais sobre o seu mapa, fazer sua revolução solar, aproveitando a época do aniversário, os que são de Câncer ou de Leão, essa época, e todos os outros, independente disso, fazer as sinastrias, entender melhor as relações que você possa ter com o seu parceiro, com o filho, com alguém do trabalho, e ainda o mapa natal, que é o nosso principal rota de autoconhecimento através da astrologia, e que pode revelar todos os nossos talentos, questões relativas à nossa família, questões profissionais, a nossa missão espiritual, nossa relação com o dinheiro, enfim. Há várias possibilidades de acordo com os setores do mapa. Fica um grande abraço para todos vocês. Aqueles que gostam do assunto, eu peço que curtam e que compartilhem, e com pessoas que também gostem, e assim a gente vai transmitindo esse conhecimento e transformando mais e mais as nossas vidas através desse conhecimento. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.